Fala, meus herdeiros de heranças monogênicas, autossômicas e recessivas. Nessa nossa aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre as heranças monogênicas comuns, que de imediato é um título meramente ilustrativo para um complemento da aula 2. Como assim? Não existe uma herança monogênica comum ou incomum. Na verdade, eu só quero trazer para vocês algumas heranças que são visualmente identificadas, porque muitas vezes, quando vamos na aula de genética, nos prendemos àquelas heranças mais conhecidas dentro da biologia, como é o caso do albinismo, da fibrose cística, da doença de Huntington, que são heranças que, na maioria das vezes, né, são abordadas pelos professores de genética porque apresentam maior aplicabilidade à primeira lei de Mendel. Contudo, elas são heranças que trazem problemas em síntese proteica, né, interferem na produção das proteínas essenciais para o indivíduo, também geram prejuízos para a espécie humana. Então, isso tendencia o aluno de ensino médio a pensar que toda herança monogênica é prejudicial. Em outras palavras, é isso. E eu quero mostrar nessa aula que existem algumas heranças que são bem legais, bem interessantes e até dão um certo charme a alguns indivíduos. Então, nessa aula, nós vamos falar de algumas heranças que você vai poder identificar no seu pai, na sua mãe e em você e conseguir determinar só através da característica fenotípica que você herdou qual é o teu genótipo, tá bom? Então, bom, antes da gente começar, quero pedir que vocês deixem o like deste vídeo, compartilhem com seus amigos e se inscrevam no canal, tá certo? Então vamos embora. Covinha na bochecha. Sim, a covinha na bochecha é uma herança autossômica. Ô professor, eu lembro que na aula 2 o senhor falou que existiam heranças autossômicas dominantes, que eram aquelas incitadas pela presença de um gene dominante, e existiam aquelas que eram incitadas pela presença de um gene recessivo em homozigose, né, em dupla, dose dupla, que eram as heranças autossômicas recessivas. A covinha na bochecha é dominante ou recessiva? Meu caro aluno, sim, a herança é autossômica dominante e vai proporcionar um fenótipo bem fofo, bem cuticute, de uma pequena marquinha, né? Uma pequena profundidade a mais ao lado do teu sorriso e vai dar essa covinha na bochecha charmosa, tá bom? Professor, então se há uma herança autossômica dominante, significa dizer que em dose dupla ela vai acontecer, mas também quando em heterozigose também, não é isso? Exactly. Ou seja, quando você herda o gene em homozigose dominante, você terá a covinha, sim. Se você também herdar ele em heterozigose, olha a covinha aparecendo. Então, eu vou denominar o gene B, porque é a covinha na bochecha, tá? É só para que a gente possa tornar mais didática essa nossa explicação. Então, se o indivíduo for Bzão, Bzão, sim, ele vai ter a covinha na bochecha. Se for Bzão, Bzinho, também vai ter a covinha na bochecha. Mas se for Bzinho, Bzinho, não terá a covinha na bochecha, tá certo? Se o indivíduo for homozigoto recessivo, não a terá. Professor, e os espirradores fóticos? Essa aí é, eu acho que uma das mais interessantes que a gente pode citar. O espirrador fótico é aquele que tem uma sensibilidade magnífica à luz e quando se expõe a ambientes de alta luminosidade, até mesmo quando acordam logo cedo, que abrem a janela de casa ou saem na rua, vem aquele raio de luz do dia, né, começando.
e o indivíduo tem vontade de espirrar. E isso é uma herança também determinada por um gene dominante. Então ela será uma herança autossômica dominante, tá? E quando a luz vier, o indivíduo vai sentir a vontade de espirrar. E é uma bobagem que acaba se passando por despercebido e a gente deixa de compreender que um fenômeno desse, na verdade, é genético também é hereditário. E como é uma herança autossômica dominante, se o indivíduo herdar o gene dominante em homozigose, ou seja, ele for homozigoto dominante, né? Nesse caso, exão, então na presença de luz ele espirra. Se o indivíduo herdar exão e ezinho, por causa do dominante que ele herdou também, automaticamente ele vai espirrar, mesmo tendo gene recessivo. Tá? Então ele também vai ter a característica. E se ele for ezinho, aí não irá espirrar, tá? Ele não espirra. Então, se for homozigoto recessivo, não irá ter a sensibilidade à luz, aos fótons, a nível de espirro, ok? Já o ato de dobrar a língua é também uma herança autossômica dominante. Como assim dobrar a língua? Desse jeito, professor? Não, isso é estranho. Eu estou querendo uma coisa mais simples, como fazer um U com a língua, tá? Então, dobrar a língua é uma habilidade, entre aspas, de um indivíduo que herdou um gene dominante. Então, seguindo os mesmos padrões das heranças autossômicas dominantes anteriores, se o indivíduo for usão, ele terá um genótipo homozigoto dominante e sim, ele consegue dobrar a língua. Já se ele for usinho, heterozigoto, a habilidade também será herdada, tendo em vista que ele tem o gene dominante e mesmo com a presença do recessivo, ele dará prioridade pela manifestação do gene dominante. Já se o genótipo homozigoto recessivo for constatado no indivíduo, ele terá o genótipozinho e não conseguirá dobrar a língua. Essa é uma frustração que eu carrego. Minha mãe consegue, minha irmã consegue, eu não consigo. Frustrações à parte. Covinha no queixo. A covinha no queixo, que também é uma característica bem bonita, né? Bem marcante, que de imediato é nada mais, nada menos que a própria musculatura do queixo que irá determinar uma espécie de charme natural, será dada pela presença de um gene recessivo. Logo, aquele que for quesão, ou seja, homozigoto dominante, não vai ter a covinha. O que for quesão, quesinho, também não vai ter a covinha. E aquele que for quesinho, sim, terá a covinha. Então, esse charme natural que a gente... Não, pera. Não, esse charme não. Eu me refiro a esse charme. Esse charme de ter a covinha no queixo vai ser determinado pela herança de um gene recessivo, tá bom? E nesse passagem eu adoro One Punch Man. Bom, já o bico de viúva será uma herança autossômica recessiva que o pessoal sempre costuma se impressionar com o nome, bico de viúva, né? O pessoal pensa, professor, quem tem bico de viúva vai ficar viúva, o marido vai... Não, relaxa. Quem tem bico de... ele tem bico de viúva. Nosso personagem tem o bico de viúva e, na verdade, o bico de viúva nada mais é do que esse encontrozinho que o cabelo faz no meio da testa, fazendo uma espécie de pontinha, tá? O DiCaprio também tem. E não, eu não estou falando do Oscar ou da incapacidade de subir em portas naufragando no meio do gelo. Eu estou falando, na verdade, desse cabelo, desse tufinho de cabelo aí no centro da testa, tá bom? Formando uma espécie de V. Por isso, bico de viúva, ok? Bom, e se o indivíduo tiver o genótipo homozigoto dominante, não vai ter o bico de viúva. Assim como se for heterozigoto, vezão, também não terá o bico de viúva.
E por fim, se ele for homozigoto recessivo, vizinho, vizinho, tendo em vista que é uma herança autossômica recessiva, ele sim terá o bico de viúva. Por fim, o lóbulo da orelha, que é tão mencionado pelos professores e muitas vezes eles até confundem. Lóbulo preso ou lóbulo solto? Tudo depende. Às vezes é uma herança autossômica dominante e às vezes ela é recessiva. Como eu posso identificar quem é quem? Simples. Existem dois tipos de lóbulo de orelha. Existe o lóbulo da orelha preso e existe o lóbulo da orelha solto. O preso é esse aqui, ó, onde o lóbulo da orelha meio que cola diretamente no pescoço do indivíduo. Já aqui, nós temos uma leve curvatura. Isso se caracteriza como lóbulo solto, tá? Então, aqui na figura A, nós temos o lóbulo solto e aqui na figura B, nós temos o lóbulo preso. E como essa característica ela pode transitar entre autossomia recessiva e autossomia dominante, eu apresento a vocês o homozigoto dominante como sendo o solto, tá? Então, o gene dominante irá indicar que o herdeiro desse gene terá o lóbulo da orelha solto, igual à figura A. Se for heterozigoto, Ozão, Ozinho, também será solto. E por fim, se for Ozinho, Ozinho, né, homozigoto recessivo, será preso. Bom, eu disse a vocês que essa aula era um complemento, então, consequentemente, ela é bem mais curtinha, bem mais em caráter de curiosidade, e ela serve para que a gente possa compreender que não existem heranças negativas, tá? Não existe nenhuma herança que seja doença propriamente dita, e sim heranças que podem provocar surgimento de características que nos diferem do comum. E isso não significa que nós sejamos incapazes ou que nós tenhamos uma herança desfavorável, enfim, eu não quero que pensem assim. Eu quero que pensem que todas as nossas características são únicas e que fazem com que você seja você e unicamente você, tá? Então, seja grato por ser único. Seja grato por teu material genético se combinar de uma forma a te deixar exatamente como você é. Ok? Então a gente vai encerrando por aqui. Mais uma vez, eu peço para aqueles que esqueceram, deixem o like, compartilhem o vídeo e se inscrevam no canal. Tá bom? Um grande abraço, falou e até mais. Tchau, tchau.